Como pregar a palavra de Deus? O que eu faço? Qual texto eu devo pregar? São perguntas que eu vou te responder nesse vídeo e ainda vou te dar 8 dicas infalíveis de como pregar a palavra de Deus. Que se você aplicar em sua vida, colocar todas elas em prática, com certeza você vai se dar muito bem na hora da pregação. E se você chegou agora no nosso canal e ainda não me conhece, meu nome é Miqueias Cassiano e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então vamos lá, pessoal. O que você deve fazer antes de pregar? Primeira dica, você deve orar e ler a Bíblia. Aqui são 2 dicas em uma só. Você deve orar e ler a Bíblia. Se você orar e ler a Bíblia, com certeza Deus vai colocar textos bíblicos no seu coração para você estar fazendo uma pregação. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando você estiver orando. Quando você for orar, leve um pedacinho de papel, uma caneta, porque vai acontecer de Deus colocar textos bíblicos no seu coração. Então você anota, não deixe o papel e a caneta longe, porque você vai ter que levantar, vai atrapalhar a sua oração. Então já fica ali pertinho de você, você anota para que após a oração você venha meditar naquele texto e através dele fazer uma pregação. Isso vai acontecer também quando você estiver lendo a palavra de Deus. Vai haver versículos que vai tocar no seu coração, que vai falar fortemente com você. Aí o que você deve fazer? Deixar para lá? Não, você anota esses versículos, para que depois você possa estar meditando neles e fazendo também, pregações sobre aqueles versículos. Outra coisa, meu irmão e minha irmã, não deixe para fazer pregações só quando vocês forem pregar. Como, por exemplo, eu vou pregar no domingo e na segunda-feira eu começo a me consagrar, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, para que Deus ele me dê o texto e a interpretação daquele texto. E após eu receber isso, eu continuo meditando. No domingo eu vou e trago uma mensagem ali para a igreja e depois eu não oro mais, eu não leio a Bíblia mais, eu não jejuo mais, porque eu sei que eu vou passar 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses sem pregar na igreja de novo. Então não cometa esse erro. Na medida que Deus ele for dando os textos bíblicos para vocês, vocês vão anotando, vão fazendo pregações, vão meditando ali, fazendo pregações, deixa lá guardadinho, pois no tempo certo, Deus ele vai colocar no seu coração uma das pregações que você tem para estar trazendo para a igreja. Outra coisa, pessoal, essas dicas que eu estou trazendo nesse vídeo, elas não servem apenas para quem está começando agora, não. Elas servem também para vocês que já pregaram 5 vezes, já pregaram 10 vezes. Se você tem menos de 1 ano que você prega a palavra de Deus, então fique comigo até o final desse vídeo, porque tem muitas coisas boas para trazer para vocês. A segunda dica que eu deixo para você é: peça orientação a Deus, para que dos muitos textos que veio ao seu coração, quando você estava orando, dos muitos textos que tocaram fortemente em você, quando você estava lendo a Bíblia, você possa escolher um texto fácil de entender para você estar pregando ali na sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta pregação. Porque na Bíblia nós encontramos vários tipos de textos. Tem textos que falam de histórias longas e curtas, textos poéticos, textos proféticos, textos que falam sobre a lei do Antigo Testamento, textos de revelações. E você pode me perguntar, mas de todos esses textos, quais são os mais fáceis que eu posso escolher para pregar? Olha, de todos esses textos, os mais fáceis de entender e pregar, na minha experiência, pregando a palavra de Deus, na minha opinião, são os textos que contam histórias curtas. Sim, mas que textos são esses? Como, por exemplo, Jesus acalmando a tempestade, a multiplicação dos pães, a pesca maravilhosa, o endemoniado de Gadara, a viúva de Naim. Esses textos são textos fáceis de pregar. A sua interpretação também é uma interpretação fácil. Não quer dizer que, por serem textos fáceis de pregar, com uma fácil interpretação, significa que não são textos poderosos. Eles são poderosos sim. Você pode trazer uma palavra, fazer uma mensagem poderosíssima através desses textos. Continuando, você já sabe qual texto vai pregar. Deus já direcionou seu coração para pregar um texto determinado e agora você vai trazer, fazer a sua mensagem. O que você tem que fazer? Terceira dica. Leia o texto várias vezes. Quando você for ler o texto, não leia o texto bem rápido, não. Porque Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho de reino para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Calma, leia o texto devagar.
Você tem que entender o que está acontecendo no texto, quem são os personagens, se tem algum problema, se está acontecendo algum problema, qual é a solução para aquele problema. Você tem que entender essas coisas e para isso você tem que ler o texto várias vezes. Se possível, decore o texto, todo o versículo, decore toda a história, o que acontece, decore tudo. Ah, mas eu tenho dificuldade para decorar. O que é que eu posso fazer se eu tenho essas dificuldades? O que é que eu vou fazer agora? E agora? Vou ficar sem pregar? Não, você não vai ficar sem pregar. Se você não consegue decorar, fique tranquilo. Mas algumas coisas você deve lembrar. Como, por exemplo, você vai pregar no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Tem por tema, né? Jesus acalmando a tempestade. Já citamos aqui esse texto. Você já leu o texto várias vezes, mas você não consegue decorar. Você, nessa história aqui, você tem que entender, tem que aprender, tem que lembrar de algumas coisas. Como, por exemplo, primeiro, você tem que lembrar que Jesus entrou no barco e seus discípulos seguiram Jesus. Segundo, no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Terceiro, Jesus estava dormindo. Quarto, os discípulos acordaram a Jesus. E quinto, Jesus acalmou a tempestade. Você tem que lembrar, pelo menos, destas coisas, dos pontos mais importantes. Fazer o possível para lembrar dos pontos mais importantes do texto que você está fazendo ali sua pregação. Para que na hora da pregação, você possa lembrar e trazer também a sua interpretação e a aplicação para a vida das pessoas. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade que eu não consigo nem memorizar os pontos mais importantes do texto. E agora, vou deixar de pregar a palavra de Deus. Isso não é para mim, vou desistir. Não, não faça isso. Fique tranquilo, pois você vai pregar a palavra de Deus sim. Vamos para a quarta dica que vai ajudar você que tem muita dificuldade em decorar, né, algumas coisas e até mesmo para você que tem facilidade também em decorar textos e versículos. A quarta dica é: anote os pontos mais importantes que você encontrou no texto e que você não quer esquecer de falar de jeito nenhum. Né? Faça isso anotando em pequenos tópicos, faça um pequeno esboço. Tudo que você que você achar interessante no texto, anote aquilo ali. Deixa ali bem anotadinho para que você não venha esquecer. Como a gente fez, né, aqui em cima. Como por exemplo, vamos voltar aqui para o texto que nós estávamos falando. De Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27. A gente falou sobre 5 coisas que nós devemos lembrar nesse texto. Então vamos lá, você pode organizar esse texto aqui em tópicos. O primeiro tópico você escreve: Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Embaixo desse tópico você pode fazer algumas outras anotações sobre por que os discípulos seguiram a Jesus, por que eles acompanhavam a Jesus. O segundo ponto, você vai colocar: no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E aqui você pode dizer, né, que os discípulos eles não contavam com aquela tempestade no meio do caminho. Você pode fazer algumas anotações embaixo do segundo ponto. O terceiro ponto, terceiro tópico é: Jesus estava dormindo. Aí você pode dizer que Jesus dormia durante a tempestade porque ele estava cansado, que também queria mostrar aos discípulos que eles eram dependentes dele. Você pode anotar outras coisas também abaixo desse ponto que você não quer esquecer de falar. O quarto ponto é: os discípulos acordaram a Jesus. E você anota mais algumas coisinhas aqui embaixo. E o quinto ponto: Jesus acalmou a tempestade. Você coloca esse tópico e agora embaixo você começa a fazer outras anotações também que você achou interessante. Como por exemplo, você pode dizer que a natureza ela está submissa à vontade de Deus. E no seu pequeno esboço, nos seus tópicos, você vai colocando aquilo que Deus colocar no seu coração. Você vai anotando tudo que Deus colocar no seu coração, né, algumas ideias novas, vai vendo outras pregações também. Se achar alguma coisa interessante, não copie a pregação de outra pessoa, mas você pode pegar alguns versículos, né, alguma aplicação também, né, para a vida da igreja. Porque imagina, você vai lá pregar e você fala sobre tudo. Jesus entrou no barco, os discípulos seguiram. Você fala sobre a tempestade no barco. Você fala também sobre Jesus acalmando a tempestade. Quando você desce, você esquece de dizer que Jesus estava dormindo. Né? Então anote em tópicos, quantos tópicos vocês acharem necessário, faça assim
do seu jeitinho, do jeito que você sabe fazer. Né? Mais à frente você vai estar aprendendo também como fazer um esboço, né, bem elaborado, mas por hora você que está começando agora, né, faça apenas pequenas anotações. Agora cuidado para você não anotar a mensagem toda. Tudo que você vai falar lá em cima no púlpito, você anotar, como eu fiz uma vez e tive que ler apenas no papel o que estava escrito, porque eu não lembrava de mais nada. Eu escrevi lá, sal da igreja com a paz do Senhor, hoje nós vamos meditar no texto tal, e comecei tudo, até eu saudando a igreja com a paz do Senhor. Eu estava ali, tinha deixado bem anotadinho, né, para não esquecer. Então, evite cometer os mesmos erros que eu cometi também, tá certo? Chegamos na dica de número 5, e a dica de número 5 é: ore para que Deus lhe dê entendimento para interpretar o texto de forma correta. Meu irmão, minha irmã, por favor, tenha muito cuidado na hora de interpretar o texto. Ore, peça direção a Deus, para que você não venha colocar no texto o que não está no texto e acabar exagerando, trazendo um falso ensinamento para a igreja. Então medite bem no texto, ore, peça a Deus a interpretação daquele texto, uma aplicação para a vida da igreja. Pesquise também algumas coisas, se vocês tiverem em casa alguns livros. Pesquisem também algumas coisas na internet. Cuidado com as fontes também, quando vocês forem pesquisar. Então, faça isso e você vai se dar muito bem na hora de trazer a interpretação e a aplicação do texto, da palavra de Deus. Dica de número 6. Não fale além do que você preparou e não se preocupe com o tempo da sua pregação. Se você receber a oportunidade para pregar 10 minutos e a mensagem que você fez só dá para 5 minutos, não se preocupe, né? Pregue somente os 5 minutos e depois desça do púlpito, porque é muito arriscado você continuar pregando o resto do tempo. Você vai enrolar muito e você vai acabar falando coisas que você não deveria falar. Dica de número 7. Uma das mais importantes, se não for a mais importante: pregue sozinho. Tudo aquilo que você preparou ali, o seu esboço, os seus tópicos estão bem anotados. Pregue sozinho. Pregue no seu quarto, na sala, no quintal da sua casa, na varanda. Pregue no banheiro, aonde você se sentir melhor para pregar. Pregue sozinho. E faça isso quantas vezes forem necessárias. Você vai perceber que você vai aprender mais o texto, você vai conseguir decorar mais o texto, vai aprender mais sobre aquilo que você vai pregar. E outra coisa, isso vai fazer com que você tenha mais segurança quando você for pregar a palavra de Deus. Quando você subir no púlpito, você vai estar muito nervoso ou muito nervosa, mas você vai estar seguro daquilo que você vai falar, porque você preparou, você gastou tempo, você se dedicou, e vai dar certo porque você pediu a orientação de Deus e você vai pregar agora cheio do poder e da autoridade do Espírito Santo. Essa dica de número 7 ela é muito importante, eu mesmo coloco ela em prática. Ainda prego a palavra de Deus sozinho, mesmo com muito tempo já pregando a palavra de Deus, porque é muito bom, você se sente mais seguro no texto, né? Às vezes vem alguma coisa nova, eu vou e anoto ali. E muitos outros pregadores da palavra de Deus colocam isso em prática também, pregando a palavra de Deus sozinho, pois assim eles se sentem mais seguros para quando for pregar, né, publicamente, diante de um público pequeno ou um público grande. Dica de número 8, leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais versículos, histórias bíblicas você vai aprender para que você possa também ligar, colocar na sua pregação. Faça isso e você vai se dar muito bem na hora de preparar a sua mensagem e de estar pregando ela também publicamente. Se você gostou dessas dicas e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você seja avisado quando eu postar mais vídeos como esse aqui no canal. E não esqueça de comentar qual foi a dica que mais te ajudou. Então, pessoal, eu te vejo na próxima e que Deus te abençoe.